capítulo 4. 2 de Timóteo, capítulo 4, a partir do verso do número 6. Quem já encontrou, diga amém. Quem ainda não encontrou, diga misericórdia. Eu vou aguardar por você. Vou aguardar por você, minha irmã. Amém? Vamos fazer a leitura, irmãos. Diz assim, capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati um bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardado, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e trazei-o, pôs-me útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traz a carta que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente pergaminhos. Alexandre Latoreiro causou-me muito males, e o Senhor lhe dará e pagará segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. 17. O Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem que fui libertado da boca do leão. Último, o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Vamos fazer mais uma oração, igreja? Amém? Senhor Pai Santo, perante a Tua palavra, Deus, estamos aqui reunidos na Tua casa, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, Deus. Que não seja eu falando, Senhor, mas sim o Senhor, segundo o Teu Espírito e segundo a Tua vontade, Deus. Para que Tua palavra seja, Pai Santo, repartida aqui, Pai, como a espada de dois gumes, Senhor. Para que Teu povo venha a entendimento do Teu santo Evangelho, Pai. Que a Tua palavra seja o refúgio, a fortaleza das nossas vidas, e que possa nos dar ânimos para a gente andar e caminhar neste mundo. Deus amado, se faz presente aqui, Senhor. Não queremos, Pai Santo, sem a Sua presença, fazer esse culto. Mas acreditamos, Pai, que o Senhor está aqui para fazer a Sua vontade nas nossas vidas. Amém. Amém, igreja? Amém. Irmãos, eu acredito que muitos de vocês, também saúdo os irmãos que estão pela internet, conhecem esse texto. Para mim, na minha opinião, esse é um dos melhores textos na Bíblia. Para mim, na minha opinião. Por quê? Porque é um texto que traz evidência de como é o Evangelho de Cristo, de como é a palavra de Deus, de como seguir Deus. Esse texto é clara de que como Deus age na vida dos seus filhos. Paulo escreve esse texto com clareza, não com dúvida, e não por meio da particularidade dele. Ele escreveu esse texto, esse livro, chorando, caminhando, lutando. Paulo, quando escreve essa carta aos Timóteo, ele escreveu na direção de um servo, na qual ele queria a sua presença. Nós sabemos muito bem que o apóstolo Paulo foi preso, primeira vez em Roma, nos anos 61, 62. Quando Paulo foi preso, ele foi preso por intermédio do seu povo judaico, no qual ele sofreu várias perseguições, várias pancadarias, como se diz na nossa linguagem, bateram nele. Ele ficou preso por cerca de uma semana. Alguns teólogos alegam que Paulo estava preso, algemado, por causa do Evangelho. Então o tema, igreja, nessa noite que eu trago, é as principais características do Evangelho.
Paulo vai descrever essas características dentro desse livro de Timóteo. É bem claro, e eu aconselho os irmãos a ficar com essas Bíblias abertas no texto. Quem puder, fica aberta com a sua Bíblia, para entender melhor a mensagem. Por quê? Porque eu quero descrever essas características do Evangelho. Nós precisamos aprender isso, igreja. Paulo, quando escreve esse texto, essa carta, ele escreveu para que Timóteo viesse ao seu encontro. Mas Timóteo estava em Jerusalém. Timóteo estava com medo, porque Paulo já estava preso, irmãos. Paulo disse, no versículo de número 6, acompanha comigo, igreja: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Quando Paulo menciona libação, Paulo está mencionando aqui o tempo da minha partida, o tempo da minha vida está sendo chegado. Eu estou praticamente condenado à pena de morte. Paulo sabia que ele iria de morrer. Paulo já tinha evidência que a sua vida já estava sendo oferecida. Por isso, esse termo, libação, significa derramamento. Paulo estava sendo derramado à morte. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é que o Evangelho tem um tempo determinado, igreja. Evangelho tem um tempo determinado. Eu e você não vamos ficar nessa terra para sempre. Um dia você vai morrer. Um dia eu vou morrer. Um dia nós vamos morrer. Mas o Evangelho tem um prazo determinado. Paulo descreve isso para Timóteo, alegando a sua morte. Eu nunca vi nenhum livro, nunca vi nenhum artigo científico, alguém dizendo, declarando a sua morte. Nunca vi, tanto na ciência e tanto na história, nunca vi. Primeiro homem que descreve o seu mártir foi o apóstolo Paulo, nesse livro. Paulo escreve que eu estou sendo oferecido por libação. E ele depois vai dizer, o tempo da minha partida é chegado. O tempo da minha partida é chegado. Essa é a clara evidência do Evangelho de Cristo. Jesus, antes de morrer, ele sabia lá em Getsemane que podia morrer. Jesus avisou dos discípulos, o tempo da minha partida é chegado. Os discípulos falaram, não, Senhor, nós te amamos, nós não queremos que você morra. Se você morrer, o que vai ser da gente? Mas Jesus disse, o tempo está próximo. Então, calma aí, o que eu entendo com isso? Eu entendo que Evangelho não é algo típico, Evangelho não é algo científico, Evangelho é experiência de vida. Você não entendeu? Você não entendeu o que eu estou dizendo? Evangelho, se você procurar a definição de Evangelho, chama-se Boa Nova, certo? Boa Nova. A Boa Nova só vem na terra com um propósito: experiência. Experiência. Jesus, quando começou a pregar o Evangelho, ele disse, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ele foi para Galileia, começou a pregar o Evangelho, encontrou seus primeiros discípulos e juntou-se, fez 11 discípulos, vou resumir assim. Quando Jesus fez isso, ele fez com uma experiência. Ele primeiro pegou homens indoutos, homens que não tinham muito estudo, pescadores, para poder lhes fazer grande para pregar o Evangelho. Então, o que eu entendo? Quando Paulo declara para Timóteo que vai ser morto, Paulo não está dizendo para Timóteo que eu já fui morto. Apenas Paulo estava dizendo a Timóteo que o Evangelho é uma vida de experiência. Se eu vou morrer, você também vai morrer. Então o tempo da minha chegada está chegando. Quando eu morrer, você pode estar vivo, mas vai morrer. Então o que eu entendo? Se eu vivo para Cristo, morro. E se eu morro para Cristo, vou viver. Se eu vivo para Cristo, essa terra, esse mundo vai me matar. Mas se eu viver para Cristo, eu vivo para a glória e honra de Deus.
Isso é evangelho, irmãos. Evangelho não é dica de estudo. Evangelho não existe técnica. Evangelho existe evidência. Vê que Paulo fala em Romanos 14:8. Pois se vivamos para Deus, para o Senhor vivamos. Se morreremos para o Senhor, morreremos. De sorte que, quer vivamos, quer morremos, somos do Senhor. Quer pela vida, você é do Senhor. E quer pela morte, você é do Senhor. Isso é evangelho, irmãos. O mundo, quando morre, morre no mundo. Vai para o inferno. O cristão, quando morre, morre para o mundo, mas vive para Deus. Isso é evangelho. Vida de experiência. Vê que Filipenses diz, 1:20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Irmãos, apóstolo Paulo, quando morreu, ele morreu engrandecido pela glória de Deus. O mundo, quando o Império Romano matou ele, foi decapitado, não significa que Paulo morreu até na eternidade. Significa que Paulo, ainda que morreu, mas ele vive para Deus. Por isso é que temos as Sagradas Escrituras nas nossas vidas. Ele escreveu 13 livros. Foi um grande homem de Deus que deixou o seu legado, as suas cartas apostólicas. Por quê? Vamos entender o porquê. Vamos entender por que Paulo fez isso. Abre aí, acompanha comigo. Capítulo 7. Combati um bom combate. Versículo 7. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Versículo 7. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Evangelho não é o que você pensa, meu irmão. Não. Evangelho está além daquilo que você pensa. Evangelho é combate. Cristão que não está disposto a lutar, não está disposto para vencer. Cristão que não está disposto a entrar na luta, não está disposto para vencer. Cristão que não sabe que vai vencer, não está disposto para ganhar. O crente que sabe, que tem evidência que a luta é temporária e que eu vou vencer, não está disposto para ganhar. Apenas Deus quer cristão com fé e fidelidade e sabe que vai ganhar todas as batalhas. Irmãos, evangelho é combate. É combate. Paulo disse, completei a minha carreira. Para Paulo completar a sua carreira, ele teve que lutar. Então por que você não quer lutar, minha irmã? Por que você não luta, meu irmão? Por que você não tira as tuas mangas e vai pela luta? A luta que eu estou dizendo não é carnal. Eu estou me referindo à luta espiritual. Muitos de nós somos preguiçosos em lutar. Muitos de nós temos medo de lutar. Muitos de nós colocamos a perda em jogo. Tiramos a vitória. Muitos de nós não sabemos como vencer. Eu não sei qual a tua luta diária. Eu não sei qual a tua luta na sua vida. Eu não sei. Mas eu acredito que quando Paulo disse que guardou a fé, então eu entendo que quando eu estou na luta, o meu escudo é a minha fé. Quando eu estou na luta, o meu escudo é a minha fé. Porque Paulo soube perseverar diante da luta. Muitos de nós já vi cristão vir até em mim, porque em casa faltou arroz. Já vi cristão reclamar da vida, porque em casa faltou energia, não teve dinheiro para pagar as contas. Já vi que crente a reclamar da vida, porque não tem uma fruta em casa. Mas eu digo uma coisa: por mais que você passe por uma luta, a evidência da luta é vitória. É vitória. Paulo não venceu o Império Romano com as garras humanas, com as mãos humanas. Não. Paulo venceu o Império Romano perseverando na fé. Nós estamos acostumados a vencer
dependendo das nossas próprias forças humanas. Nós pensamos que a fé é brinquedo. Nós pensamos que a fé é uma expectativa humana. Nós pensamos que a fé não tem poder. Por quê? Porque nós não sabemos como lutar. Mas Paulo ensina a Timóteo. Os irmãos têm que entender que essa carta estava sendo referida ou dirigida para Timóteo. Timóteo era filho na fé de Paulo. Entende, igreja? Paulo focou essa carta. Por isso que ele escreveu 1 de Timóteo e 2 de Timóteo. Para os irmãos entenderem. Quando Paulo diz, no versículo número 7 ainda, combati o bom combate, Paulo estava se referindo à sua vitória. Por mais que eu viajei 3 vezes, por mais que eu fiz uma mega viagem missionária, mas eu fiz o bom combate. Eu fiz o bom combate. Como fazer um bom combate com Deus? Se você quiser abrir, fica à vontade. 1 de Pedro 1,7 diz assim: que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Irmãos, só existe uma forma de vencer o inimigo. Só existe uma forma de viver nossos prazeres carnais. Só existe uma forma de nós vencer esse mundo: depositar tua fé em Deus. Não é um conto de fada, não é uma ousadia, mas o poder de Deus é que nos ajuda a vencer as nossas batalhas. Se você não deposita a tua fé em Deus, automaticamente você vai depositar sua fé em você mesmo e você não vai vencer. Amém? Então, o segundo tópico, evangelho é combate. Essa é a característica do evangelho. Se você ler a Bíblia de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, não vi nenhum cristão, nenhum apóstolo, não vi nenhum patriarca, não vi ninguém na Bíblia que nunca lutou. Todos lutaram. E todos venceram. E sabe por que você não vence? Porque você não sabe lutar. Você não sabe lutar. Você quer lutar ao mesmo tempo, dependendo das tuas forças materiais, físicas. Aprenda a lutar dependendo das forças espirituais. Que é Deus que está no controle. Eu sou homem, eu não sou nada, eu sou miserável, eu não sou piedoso, mas o Deus que eu adoro é Ele que vai me ajudar a guerrear. Terceiro, no versículo de número 8, já agora a coroa da justiça me está guardado, o qual o Senhor é reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Irmãos, esse é o poder do evangelho. Evangelho, irmão, entenda. Evangelho é algo que nem nós como homem entendemos. Por isso é que bate aflição. A aflição vem por causa do nosso desespero. Quando nós estamos desesperados, nós não colocamos a nossa fé em prática. Por isso é que Paulo vai encorajar Timóteo, que já agora a coroa da justiça está guardada. Já agora Deus está colocando uma coroa nas nossas cabeças. Porque Ele é juiz reto, que não tem pecado, que não tem maldade. Ele é santo, porque nele é toda glória e honra. Somente Ele que nos dá o poder do Santo Espírito, pela imagem e semelhança da sua santidade na nossa vida. Paulo vai descrever isso para Timóteo. Então, irmãos, quando Paulo fala que o Senhor é reto juiz, está se falando dos atributos de Deus. Alguém já ouviu falar dos atributos de Deus? Eu acredito que a igreja sabe. Os atributos de Deus. Deus tem atributos. O Deus que nós adoramos é um Deus que a sua vontade não pode ser negada. É um Deus que faz segundo o seu propósito. Por isso que eu amo esse versículo no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos são planos no coração do homem,
mas que prevalece é o meu propósito. Então eu entendo que os planos de um homem para Deus não interessam. Meus planos, eu saí de São Paulo para cá, para o Rio de Janeiro. Eu me planejei. Eu coloquei no meu coração que eu estarei aqui nessa igreja. Calma aí. Eu me planejei. Será que Deus se planejou? Ou será que Deus deu aval? Ou será que Deus concordou com o meu destino? Não. O que vale não são os meus planos. O que vale não são os teus planos. Mas o que vale são os planos de Deus. Por isso Paulo disse para Timóteo: não é a mim, mas ao Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É Ele a honra e a glória. Então entendo, irmãos, que o Evangelho é além daquilo que nós pensamos. Apóstolo Paulo, um dos maiores bandeirantes do Evangelho, estando preso em Roma, numa masmorra insalubre, escura, com fome, passando necessidade, apóstolo Paulo mesmo assim não desistiu. Ele tinha tudo para desistir, tinha tudo para renegar sua fé. O que o Império Romano queria de Paulo é revogar a sua fé, a sua confissão. Paulo tinha tudo para negar, mas não negou. Sabe por que não negou? Porque não basta a palavra de Paulo na sua vida. O que basta é o propósito de Deus na vida de Paulo. O que basta, irmão, é o propósito de Deus na sua vida. É isso que Paulo quer. É isso que Deus quer. Mas Paulo, mesmo assim, perseverou. Então eu digo, muitos de nós só caímos no Evangelho porque não sabemos como perseverar. Muitos de nós temos dificuldade de estar naquilo que Deus proporcionou. Nós queremos viver a nossa própria vontade. Por isso é que muitos pecam. Por isso é que muitos pecam tanto para com Deus, que até que Deus não abençoe. Porque nós não sabemos como perseverar. Nós queremos viver as nossas maneiras e não as maneiras de Deus. Nós queremos viver os nossos costumes, os nossos hábitos, não aquilo que Deus nos proporcionou. Entenda? Muitos de nós estamos caindo, estamos fracos espiritualmente, estamos à falta do Espírito Santo nas nossas vidas, porque não sabemos como perseverar. Não! Por isso é que o pecado está subindo até nas narinas de Deus, porque nós vimos um Deus, uma imagem na nossa mente, o que é aquilo que nós pensamos que é real. Não! Evangelho é o poder de Deus, é Cristo no centro da igreja. Paulo não pregou as suas próprias vontades, as suas próprias palavras. Paulo pregou o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que foi preso. Muitos de nós queremos pegar técnicas, queremos pegar a sabedoria humana e não a sabedoria desse livro. Não! Nós estamos a deixar esse livro para trás e queremos colocar a nossa sabedoria. Por isso é que a igreja não se arrepende. Por isso é que a igreja não vive uma vida de santidade. Por isso é que a igreja não tem uma vida séria com Deus. Porque nós estamos a deixar a verdade para trás e queremos buscar nossos próprios prazeres. Eu não estou aqui como juiz. Apenas quero pregar a verdade. Entende, igreja? Evangelho não tem técnica. Evangelho não é meticismo. Para mim crer é necessário ter um copo de água e me derramar na cabeça. Não, isso não é evangelho. Evangelho não tem uma vida de formosura. Não é algo espontâneo, não. Evangelho é você sacrificar, buscar o Senhor todos os dias, joelho dobrado, buscar a santidade de Deus para a sua vida, para que entre a santificação e você seja cheio do Espírito Santo. Isso é o poder do Evangelho. Isso é o poder do Evangelho. A intimidade de Deus está saindo da igreja. Paulo só perseverou porque tinha intimidade com Deus. Muitos de nós não sabemos o que é intimidade com Deus.
Intimidade com Deus nem é igual a intimidade com seu pai de casa. Não, com todo respeito. Intimidade com Deus não é intimidade com um amigo. Não, com uma amiga, não. Nem falar com uma amiga no WhatsApp, no Facebook, não. Intimidade com Deus é você meditar essa Bíblia dia e noite, para que Ele te fale uma palavra ao seu coração. Por isso é que Paulo perseverou até a morte. Paulo não fugiu, porque sabia que a coroa da justiça estava na sua cabeça. Eu te pergunto, igreja, eu te pergunto, minha irmã, eu te pergunto, meu irmão, será que eu e você temos a coroa da justiça na nossa cabeça já? Será? Será que a vida que você tem com Deus é séria? É uma vida digna? Será que a vida que você tem com Deus gera prosperidade? Não estou dizendo de dinheiro, é uma vida digna com Deus. Será que a vida que você tem com Deus é uma vida saudável? Eu te pergunto nesta noite. O verdadeiro evangelho não te traz miticismo, não te traz alegria na carne, mas te traz alegria no espírito. E o Paulo vai dizer, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vê o que o apóstolo Paulo está dizendo. A coroa não é somente para ele. Por mais que ele está pregando o evangelho, por mais que ele está ganhando alma para Cristo, para o reino de Deus, mas a coroa não era digna somente para ele, mas para todos quanto amam a vida de Jesus. Então, eu e você temos livre acesso à coroa da justiça. Amém, igreja? Por último, o evangelho é vivendo uma vida de aflição. Cristão que não vive de uma vida de aflição não é crente. Não é. Cristão que não vive uma vida de aflição não está preparada para entrar no reino de Deus. Eu não estou falando de uma heresia, é verdade. Jesus disse, no mundo terás aflição, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por que Jesus vai dizer essas palavras? Realmente, viver neste mundo, nós temos aflição. Todos nós estamos sujeitos em passar a aflição, todos nós. Mas vê que o apóstolo Paulo vai dizer, no versículo, vamos acompanhar no versículo número 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marco, e trazer pois a minha útil para o ministério. O Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente pergaminho. Apóstolo Paulo está declarando todas as suas dores, as suas aflições nesta carta, para que quando Timóteo lesse, lembrava e tinha que realmente ir ter com ele depressa, porque ele estava sozinho. Ele sentia falta da sua capa, porque onde ele está, segundo alguns historiadores, dizem que lá fazia muito frio, e era um tempo de inverno. Paulo estava sentindo frio, ele sentia frio dos seus pergaminho, para quem não sabe, são aqueles livros, aqueles rolos, antigamente que no Antigo Testamento, eles escreviam, alguns teólogos alegam que eles escreviam em peles de animais, em folhas de árvore, para poder fazer com que a palavra seja prosperada. Então Paulo estava sentindo saudade desses utensílios. Ele pediu para Timóteo vir ter com ele depressa. Vê a aflição de Paulo. Paulo estava aflito, mas aflito. Se fosse eu no meu lugar, eu já podia dar um berro para Timóteo e vir ter com ele depressa. Entende, irmãos? Paulo estava aflito. Demas amou o mundo, abandonou ele. Tíquico foi para a Galácia, somente Lucas estava com ele. Irmãos, vê a evidência do evangelho. Então, o que eu entendo? Evangelho não é só alegria, não é só pulo.
Evangelho é viver uma vida também de aflição, irmãos. Eu já vi pregadores a falar que cristão que sofre de perseguição ou de aflição tem que repreender o diabo. Isso é mentira. Mentira. Tem que repreender o inimigo. Ah, aquela irmã que vem olhando toda a direita para você, tem que repreender ela. Mentira. Irmãos, no momento a Bíblia nunca nos mandou a gente fazer a justiça pelas próprias mãos. Nunca. Aflição não é motivo de você entrar em pânico, em desespero. Não. Aflição é motivo de um engajamento espiritual, um combustível para que você busque mais a presença de Deus em sua vida. Aflição é uma roda que te faz você caminhar diante de Deus. Cristão que não passa de aflição não está aprovado diante de Deus. Por isso é que nesse século tem irmãos que não sabem distinguir o que é de Deus e o que é do diabo. Tudo é do diabo ou tudo é de Deus. Está errado, igreja. Não. Nós devemos distinguir o que é de Deus e o que é de diabo. Nem tudo é do diabo, mas tudo é de Deus. Nem tudo o diabo vem para nos afligir, mas é Deus que permite que o diabo entre na nossa vida para poder nos dar engajamento para buscar a palavra de Deus. A igreja não pode ser uma igreja fábula. A igreja não pode ser uma igreja que está rasa. Não. A igreja precisa amadurecer espiritualmente. Olhar que, ainda que eu estou nela, mas o meu foco é Cristo. Meu foco é Deus. Por isso que Paulo pediu a Timóteo: venha até comigo depressa. Porque ele estava aflito. Tão aflito. Irmãos, eu não vim aqui para trazer o que você quer ouvir. Não. Eu vim aqui para falar o que você precisa ouvir. Eu não vim trazer aqui algo da parte de Deus para fortalecer o seu ego. Não. Eu vim aqui para trazer algo que você precisa ouvir. Eu não quero levantar aqui ego de ninguém. Mas eu quero que você aprenda que viver com Deus não é mil maravilhas. É necessário perseverança. Porque se fosse mil maravilhas, a Bíblia não poderia ser lida da forma que hoje é lida. Nem antigamente. Amém? Então, irmãos, Paulo vai destacar isso. Porque realmente ele precisava de mais obreiros para fazer a obra de Deus. Paulo precisava de mais obreiros, mas todos estão abandonando ele. No versículo número 14 ele diz assim: Alexandre Latueiro causou-me muito males, o Senhor dará e pagará segundo as suas obras. Irmãos, esse Alexandre Latueiro é que delatou Paulo para que fosse preso em Roma. Foi o causador da morte de Paulo. Alexandre Latueiro, lá para Atos, no capítulo número 21, se os irmãos quiserem depois resumir, lá está escrito, foi um ajudante de Paulo. E esse mesmo ajudante é que delatou Paulo para que fosse preso pela segunda vez. Antes, quando Paulo foi preso em Jerusalém, Paulo, ele estava como apóstolo. Agora foi preso em Roma, ele está preso como malfeitor. Se você abrir no capítulo número 1, versículo número 8, diz assim, 2 Timóteo 1:8. Não te envergonha, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Calma aí. Então, calma aí. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Paulo vai dizer que é segundo o poder de Deus. Então, calma aí. O poder de Deus não é somente unção. O poder de Deus não é somente milagre. O poder de Deus não é somente falar línguas estranhas. O poder de Deus não é somente expulsar demônio.
Mas o poder de Deus também é o Evangelho. Então, eu e você precisamos pregar o Evangelho. Porque é o poder de Deus. Porque nós vemos o Evangelho como somente direcionado para alguém. Um pastor, um missionário, um evangelista, uma missionária, uma diaconisa. Não! Evangelho é para todos. Porque é o poder de Deus. Como é que o mundo vai ouvir o Evangelho se que não tem ninguém que prega? Como? Então, igreja, nesta noite, você precisa falar de Jesus para alguém. E falar de Jesus não é somente Jesus te ama. Isso é automático, não. Falar de Jesus é dizer para alguém que se arrepende dos teus pecados e creia no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, porque é a única arma que muda o homem. Como é que você pode explicar o homem que estava nas drogas, que estava na prostituição, e hoje ele já não faz parte dessa vida? Como é que você pode explicar o homem que era ladrão, matava, roubava, destruía, e hoje já não mata? Como é que você pode me explicar o homem que era mentiroso, enganava, mentia para todo mundo, e hoje já não mente? Porque o Evangelho é o poder de Deus. E esse poder só desce quem aceita Ele. Esse poder só vem até em nós quando nosso coração está inflamado do fogo do Santo Espírito. Irmãos, no versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Apóstolo Paulo, igreja, ele foi o único que conseguiu pregar o Evangelho na Ásia Menor, na Espanha, na Europa. Foi o único. Apóstolo Paulo não teve nenhum amor na sua própria vida. Por isso que ele disse: já estou crucificado. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo não tinha amor na sua vida. Não. Paulo tinha amor no Evangelho. Amor, eu estou dizendo de amor, sentimento no Evangelho. Na primeira defesa dele, quando ele estava de frente ao Império Romano, ninguém foi a seu favor. Todos o abandonaram, todos. Até Lucas o abandonou. Timóteo não veio ter com Paulo por causa do medo. Igreja, uma das coisas que priva e que restringe a tua comunhão com Deus, primeiro, é o medo. O medo. Quando nós temos medo, nós sentimos medo porque nós não sabemos valorizar o Deus que nós temos. Lembra de Adão e Eva quando pecaram no jardim? Deus perguntou para eles: onde é que vocês estavam? Estávamos para ir para o jardim. Então, Deus disse para eles: por que vocês estão nus? Porque comeram da árvore proibida, do fruto proibido. E depois Adão disse que ele teve medo. O medo é o bloqueio para com Deus. O medo. O medo te engana do seu sucesso, da sua vida com Deus. O medo, ele te afasta do seu dom. Então eu entendo que Timóteo, ele teve medo, não porque ele não amava Paulo, é porque ele amava a si mesmo. E muitos de nós amamos a nós mesmos. Nós temos mais amor para nós mesmos do que para Deus. Quando se eu disser aqui para alguém aqui na igreja, ele falar: você ama Deus? A pessoa me responder que sim. Mas se nós irmos lá fora pela prática, vem um monte de policial com pistola e ameaçar ela: eu vou te matar. Vamos ver se você ama Deus.
muitos aqui vão negar. Sabe por que vão negar? Porque tem medo de morrer. A mesma coisa que aconteceu com Timóteo. Timóteo não queria morrer, por isso que abandonou Paulo. Então, igreja, o medo não pode ser o nosso empecilho. O medo tem que ser tirado pelas nossas vidas. Por isso é que Deus te escolheu, porque Deus sabe que você é capaz. Deus não te escolheu por causa do teu medo. Deus te escolheu porque você já é vencedor. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Deus não te escolheu por causa da tua força. Não. Deus não te escolheu porque você é melhor do que eu. Não. Deus te escolheu porque assim Ele faz a sua vontade na sua vida. Deus te escolheu porque você é capaz. Se Timóteo abandonou Paulo, então você não pode abandonar essa igreja. Se Timóteo abandonou Paulo, então você não pode abandonar Jesus. Se Timóteo abandonou Paulo, então você não pode abandonar os irmãos que estão aqui e precisam da sua ajuda, irmãos. O próprio Jesus precisou de ajuda. Muitos de nós não gostamos de receber ajuda. Nós queremos lutar pelas nossas próprias forças. Nós queremos ser capazes de nós mesmos. Mas a Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia nos ensina que a ajuda é permissora no dia do sofrimento. No dia do sofrimento, a ajuda é útil. É algo inexplicável. Quando alguém bate a tua porta para te ajudar, não porque você é melhor, não porque você é boa pessoa, não. É porque Deus zelou a sua vida e viu essa pessoa para te abençoar. Então, Paulo foi abandonado. Paulo já sabia que já poderia receber a sentença. Paulo já sabia que o julgamento já estava posto em conta. Mas mesmo assim, estava sozinho. No versículo 17 ele diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Calma aí. Irmãos, quando o mundo te vira as costas, Deus nunca vai te virar as costas. Ainda que você estiver no pecado, ainda que você estiver no calabouço, Deus não vai te virar as costas. Deus é um Deus que trabalha para si mesmo. Deus não trabalha para poder promover você, para te fazer tão forte. Não. Deus trabalha pela sua própria vontade. Eu entendo que quando Paulo diz que o Senhor me assistiu e me revestiu, significa que quando eu estou sozinho, eu não estou sozinho. Quando eu penso que eu estou derrotado, eu não estou derrotado. Quando eu penso que tudo terminou, nada está terminado. Quando eu penso que o dia do meu naufrágio chegou, não chegou. Quando vem a tempestade ainda que faz trondo, faz barulho, não pode me apavorar. Sabe por quê? Porque o Senhor me assiste, me reveste de força e poder, para a honra da sua glória. Quem sentir o poder de Deus, não é necessário o homem te tocar. É necessário você crer. Quem sentiu o poder de Deus, não é necessário você ver coisas místicas. Tem que ver um caroço, tem que ver algo acontecer. Não. O poder de Deus se manifesta pela palavra. Se você não colocou essa palavra no seu coração, eu estou dizendo da Bíblia, na sua vida, você não sente o poder de Deus. Se você não sente o poder de Deus, essa palavra tem poder. Muitos de nós não sentimos, não porque nós não queremos, não porque nós somos tão fracos ou tão pecadores, não. É a experiência que você tem com Deus.
depende do tipo de experiência que você tem com Deus. Eu vou dar um exemplo. Quando você tem teu patrão, o teu patrão, antes de te promover, ele vai te avaliar. O patrão nunca soube ou nunca promove alguém sem antes avaliar o perfil do candidato, do funcionário. Nenhum momento teu patrão vai te promover de dia para noite. É consoante o seu esforço, o seu trabalho. O patrão, quando olha para você e vê que você é uma funcionária, um funcionário que trabalha bem, é bom exemplo, chega cedo, dá no duro, ele fica se te assistindo só olhando para você, você trabalhando. Muitas das vezes, eu e você não damos conta. Não. O patrão, ele só fica assim de longe te observando, você trabalhando. Tem funcionário que brinca no trabalho, tem funcionário que não leva a sério o trabalho, mas tem funcionário que leva a sério. Mas o patrão, ele só fica observando. No dia que ele vai te promover, ele te chama. Quando ele te promove, ele não vai te promover só por você ser uma boa funcionária. Não. É porque você diz do princípio, quando entrou na empresa, sempre foste uma boa funcionária. Sempre você mostrou amor pelo serviço que você faz. Sempre você mostrou comprometimento no trabalho. Sempre você foi uma pessoa que soube valorizar seu trabalho. É igual com Paulo. É igual com Paulo. Ainda que todos me abandonaram, Deus me assistiu. Ainda que todos me abandonaram, Deus me assistiu. Ainda que muitos dos meus colegas perderam emprego, meu patrão olhou para mim. Meu patrão subiu o meu cargo. É igual com Paulo. Deus é um Deus que não somente está sempre contigo. Deus muitas das vezes não está contigo, irmão, minha irmã. Mas Ele está assistindo, te observando a sua vida com Ele. Por isso é que o apóstolo Paulo fala: pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras, não por intermédio das obras, mas é dom de Deus. A graça é o grande amor de Cristo. A graça é o grande amor de Deus para nossas vidas. Por isso é que Deus entregou seu Filho para morrer por nós, porque Ele desde antes nos assistiu no nosso sofrimento. Deus assistiu o sofrimento de Abraão, Deus assistiu o sofrimento de Moisés, Deus assistiu o sofrimento de Jeremias, Deus assistiu o sofrimento de Ana, de Sara. Deus assistiu o sofrimento de todos. E hoje Ele assiste o seu sofrimento e o meu, porque Ele sabe que no dia que Ele vier, essa igreja vai estar no reino. Por isso é que a palavra diz que nunca estão por cauda, mas sim por cabeça, por causa do revestimento do poder de Deus, que é as nossas forças no dia da fraqueza. E o Paulo nos vai dizer: por meu intermédio, a pregação fosse plenamente pregada a todo gentio. A missão de Paulo era pregar o Evangelho. A grande meta de Paulo era abraçar o povo romano. O sonho de Paulo era que a Roma, hoje a Itália, fosse grande Roma. Eles tinham que ser restituídos pela glória de Deus. Paulo queria que a Roma, a Itália, fosse uma potência do Evangelho, irmãos, porque lá o pecado lá era muito abundante. Roma, se você não sabe a história,
o império do Nero, eles mataram milhares de cristãos, milhares de crentes, de pessoas. Eles fizeram uma grande chacina. Paulo colocou no seu coração lá em Jerusalém, antes de partir para Roma, que ele alcançaria essa terra para a honra e glória de Deus. Irmãos, hoje eu vejo pregadores que ele quer alcançar povo, quer alcançar meta, fama, e não alcançar um povo para Deus. Nós temos que alcançar povo para a honra e glória de Deus, para o seu reino, porque naquele dia que ele vier, ele vai cobrar de muitos de nós, irmãos. O evangelho não é no singular, é no plural. O evangelho é algo que é para todos fazerem. Pregador não pode só privar um povo, mas alcançar uma multidão. Não, o pregador, ele tem que colocar a meta de alcançar povo para Deus. Para Deus. Por isso que ele vai dizer: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. Irmãos, o grande propósito de Paulo, ele sabia que Deus levaria ele salvo para o seu reino, irmãos, para a sua glória. Você está aqui na igreja, não para ficar na igreja o dia inteiro, não. Você está aqui na igreja, não para ficar para sempre para a igreja, não. Você vem para a igreja porque você sabe, um dia vai subir para o reino de Deus. Então, irmãos, precisamos nos dedicar, nos entregar a nossa vida para Deus. Precisamos ter fome de Deus, buscar Deus dia e noite. Eu me pergunto muitas das vezes, como é que nós andamos com Deus neste mundo? Como é que vai a tua vida devocional com Deus? Como é que anda a tua vida com Deus? Será que nós temos uma vida produtiva para Deus? Será que a nossa vida com Deus está saudável? Será que nós temos uma vida regra com Deus? Ele é justo, irmão. Um dia Deus vai punir muitos de nós, porque Ele é justo. Deus virá, Jesus vai voltar. Ele vai voltar para julgar muitos de nós, os nossos pecados, o que nós temos semeado aqui na terra, o que nós temos feito aqui na terra para a sua glória. Por isso que a Bíblia diz, para mim terminar, que tudo quanto nós vamos fazer, tudo que você faz na sua vida, tem que glorificar o nome de Deus. Será que tem glorificado o nome de Deus? Irmãos, muitas das vezes, eu pego a minha esposa para orarmos de madrugada. O que vem na minha mente é como está o povo de Deus, irmãos. Às vezes você está ouvindo uma simples mensagem assim, você se pergunta, mas o que esse pregador está falando? O que esse pregador está pregando não está me animar, não está levantar o alto astral. O que esse pregador está falando parece mensagem de velho. Irmãos, mensagem não tem que ter efeito. Mensagem não tem que ser algo, como posso dizer, algo sobrenatural. Não. Mensagem tem que ser bíblico. Tem que ser expositivo. Tem que ser bíblico. Tem que estar escrito na Bíblia. Tem que fazer sentido para a Bíblia e não fazer sentido para você. Tem que fazer sentido para o reino e não fazer sentido para a terra. A mensagem é aquela mensagem que incendeia o seu coração, que muda a sua vida, que muda o teu jeito de viver. Se antes você vivia torta, você precisa viver direito com Deus. A mensagem tem que ser mensagem que tira a sua carne e coloca o seu espírito, que muda o seu jeito de ser. A mensagem tem que ser espiritual, não carnal, não que levanta a tua carne, mas eu quero levantar o seu espírito. Esse é o foco da mensagem, que levanta o seu espírito.
A tua carne pode estar cansada, mas teu espírito não. Ele precisa viver, precisa contemplar, precisa reconhecer a glória de Deus na sua vida. O teu espírito precisa ser incendiado pela presença da palavra. O teu espírito precisa acordar porque está dormindo. Mensagem, que mensagem? É que levanta o seu espírito e não que levanta a tua carne. Minha conclusão. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Termina aqui minha mensagem. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. A Ele. A Ele. A Ele a glória. A glória, irmão, não vem pelo homem. A glória não vem para mim, não. A glória tem que ser para Deus. Paulo, quando estava a morrer, ele disse: a Ele a glória, a glória. Paulo estava sendo decapitado, cortado a cabeça. Ele clamou para Deus: a Ele a glória, a glória. Paulo estava sendo morto, mesmo assim, não se intimidou. Disse para Deus: a glória pertence a ti, Deus, não pertence para mim. Paulo, mesmo assim, estando sendo morto, ele morreu feliz. Paulo morreu feliz. É uma doença que vai te intimidar? Hã? É uma dívida que você tem pelo banco, uma dívida que você tem, todo mundo está sujo, que vai te intimidar? É uma, mora de aluguel, não tem como pagar aluguel, é isso que vai te intimidar? Não tem dinheiro, não tem reserva, está passando por necessidade, é isso que vai te intimidar? Não tem um carro, não tem as coisas materiais, anda todos os dias de busão, é isso que vai te intimidar? Mãe está doente, filha está doente, é isso que vai te intimidar? Paulo sendo morto, decapitado, ele disse: a Ele seja glória. A Deus seja glória. Então, irmão, a dívida, a doença, nada pode te intimidar. Grande homem de Deus, sendo morto, mesmo assim glorificou a Deus. Muitos de nós passamos por aperto da vida, mas queremos desistir. Queremos falar mal de Deus. Queremos falar mal das nossas vidas. Entramos em desespero. Ele falando: pastor, já não aguento mais. Chega. Quero voltar para o mundo. Mas Paulo, sendo decapitado, disse: a Ele seja glória. Então, irmão, diga a todo irmão que está ao lado: a Ele seja glória. Não é motivo de desistir. É motivo de continuar com Deus. Porque Deus, a Ele pertence a glória pelos séculos do século. Não é motivo de desistir. Não desista. A pandemia não vai matar teus sonhos com Deus. A dívida não vai matar teus sonhos com Deus. A dificuldade não vai matar os teus sonhos com Deus. Porque grande é o propósito de Deus na sua vida. Grande foi o propósito de Deus na vida de Paulo. Paulo sendo a maldição, passou a ser abençoado. Paulo matando cristão, passou a ser salvar cristão. Então, irmão, o teu testemunho, a tua vida vai salvar muitas vidas, porque Deus assim determinou na sua vida, porque o propósito de Deus são maiores do que propósitos humanos. Os sonhos de Deus são maiores do que sonhos humanos, porque Deus, a Ele pertence a glória. Deus tem poder. Nosso Deus é poderoso.
nós não queremos sentir o poder de Deus, porque nós estamos com medo. Assim como Timóteo. Porque nós queremos desistir. Paulo, lembra? Paulo pregou o Evangelho com autoridade, com ousadia, prevaleceu, continuou, até sendo morto. Calma aí. O que você precisa fazer é procurar ter uma vida digna com Deus. Procura se aproximar de Deus. Procura ter uma vida saudável com Deus. Procura ter uma vida digna com Deus. Só assim que você vai ver os poderes de Deus. Porque se você vem para a igreja para ver coxo levantar e para ver mudo falar, isso não é evidência que você tem uma vida saudável com Deus. Vida saudável com Deus é você lá na tua casa, aqui na igreja, persistindo, lutando e procurar ter uma vida com Deus. Isso sim, isso é uma vida saudável com Deus, porque você está sendo persistente. Muitos de nós queremos desistir. Demas desistiu, Alexandre desistiu, mas Paulo prevaleceu. Será que nós estamos aptos para prevalecer? Será que você está apto para prevalecer? Ou você está apto para desistir? Será que o seu coração está mais na desistência ou para prevalecer? Irmão, aprenda uma coisa: Evangelho não é somente do pão vive o homem. Evangelho é tudo que sai da boca de Deus. O próprio Jesus disse isso: não é só do pão que vive o homem, mas tem que sair uma palavra da boca de Deus. Isso é Evangelho. Evangelho não é somente receber profecia. Evangelho é você receber a palavra de Deus. Porque profecia o homem pode mentir, mas a palavra, Deus nunca mente. Se cumpre na vida do crente. A palavra vive para a crente. A palavra é o poder para a crente. A palavra é que levanta o crente. Profecia, muitos são mentirosos. Muitas profecias são falsas. Como você vai saber se são falsas ou verdadeiras? Como? Está aqui a Bíblia. Está aqui a Bíblia. Quem descobriu uma profecia falsa, lê a Bíblia. Quem descobriu uma pregação falsa, lê a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina o que é verdadeiro e o que é falso. Muitos pregadores querem levantar o ego humano e não querem levantar a vida espiritual. Muitos pregadores estão preocupados com o que vão falar humano do que Deus vai falar para a vida dele. Deus não quer esses pregadores. Por isso que Paulo fala em 2 Timóteo 3, 5, diz a Timóteo: procura se afastar dos falsos profetas, porque enganarão a muitos. Então, irmãos, procura ter sabedoria. E a sabedoria não está distante de você. Leia a Bíblia. Coloque-se de pé. Ainda me sobrou alguns minutinhos. Eu quero te procurar. Eu quero que o irmão ore para Deus. Temos alguns minutinhos que o irmão possa orar a Deus. Fala: Senhor, me ajuda a perseverar. Me ajuda a lutar nesses dias tão difíceis. Fala: Deus, eu preciso do teu sustento. Eu preciso do Senhor. Enquanto você vai orando, eu vou contar um testemunho de 5 minutos. 5 minutos até muito. 1 minuto. Eu estava afastado da presença de Deus há alguns anos. Mas na minha vida eu sentia que faltava algo. Eu passei por muita necessidade aqui no Brasil. Passei por lutas difíceis.
Eu sou angolano, os irmãos são brasileiros. Morar aqui para mim é mais difícil, porque vocês são daqui. Mas um dia eu procurei preencher a minha vida com o que faltava. Foi quando eu li o livro dos Salmos. Mesmo desviado, eu li o livro dos Salmos. 143:10. Davi vai dizer para Deus: Senhor, me guia numa terra plena e faça a sua vontade na minha vida. Davi pediu isso para Deus, que o Senhor o guia numa terra plena, numa terra tranquila. E eu pedi a mesma coisa para Deus. E voltei nos caminhos de Deus. Se você está desviada, se você não tem compromisso com Deus, se você tem uma vida afastada de Deus, eu quero te convidar, não vou te pedir para você vir aqui na frente, mas coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Se você não tem uma vida digna com Deus, você que se conhece você mesmo, eu quero orar por ti. Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu preciso orar por você. Se você não tem uma vida plena com Deus, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por você. E quando eu voltei nos caminhos do Senhor, uma mulher se aproximou de mim e me disse uma coisa que é verdade: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então, irmão, ou minha irmã, coloca a mão no seu coração que eu orar por você. Meu Deus, meu Pai, encerramos aqui, Pai Santo, este culto. A Tua palavra foi pregada nesta noite, Deus. Meu Pai, eu clamo a Ti, Senhor, pelos irmãos que estão desviados, Pai Santo, que estão afastados da Tua palavra. Pelos irmãos, Pai Santo, que estão distantes de Ti, que não têm uma vida saudável com o Senhor, e que sentem a falta de um preenchimento, Deus. Meu Deus, Paulo também estava desviado, estava afastado, nem te conhecia, Pai. Mas o Senhor foi ao encontro de Paulo, e Paulo voltou pela Sua palavra, Senhor. Então, meu Deus, meu Pai, eu clamo, Pai, pela vida desta mulher ou deste homem que está afastado, Senhor. Que o Senhor confronta o seu coração. Que Teu Santo Espírito incendeia o seu coração. Que Teu Santo Espírito faça dele um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Que Teu Santo Espírito reviva a sua vida, Deus. Porque o Senhor não fez nenhum homem para colocar no inferno, e nem para estar distante dos seus caminhos. Senhor, Pai Santo, entrego este homem, essa mulher nas Tuas mãos, Senhor. Pai, incendeia, Pai Santo, a sua vida com a sua glória, com o seu brilho, que o Teu Santo Espírito, meu Deus, ajuda, Pai Santo, a prevalecer diante da Sua igreja, Pai. Meu Pai, ajuda essa pessoa a ter um encontro verdadeiro para com o Senhor, Deus. Porque, Senhor, o pecado nos afasta da Sua presença, Deus. Mas esse jovem, essa jovem, quer Te adorar, quer Te buscar, quer estar diante de Ti, Pai. Mas muitas das vezes as distrações, Pai, o mundo, Senhor, o diabo, Deus, tem atrapalhado a sua caminhada para com o Senhor. Deus, incendeia o coração deste homem, desta mulher, Pai. Incendeia, Deus, com o Teu Santo Espírito, Deus. Ajuda-me, Senhor. Ouve meu clamor, Senhor. Ouve minha súplica, Senhor. Meu Deus, meu Pai, diante da Sua soberania, diante da Sua santidade, diante do Seu reino, Deus, eu clamo pela vida dessa mulher, desse homem, Senhor, desse vaso, Deus.
Ajuda, Pai, assim como o apóstolo Paulo, Senhor. O Senhor ajudou. Assim como Timóteo, Senhor. Assim como Lucas, Deus. Oh, meu Pai, ajuda essa palavra a entrar no seu coração e mudar a sua vida, Deus. Oh, meu Pai, nada podemos ser a sua palavra. Nada podemos ser a sua presença, Senhor. Muda a vida desse jovem. Muda a conduta desse jovem, dessa jovem, desse homem. Muda, Pai. Senhor, nada só o seu poder, Senhor. O dono do poder é o Senhor. A tua palavra diz: aqueles que estão em ti são mais do que vencedor, Senhor. A tua palavra diz que 1000 cairão a seu lado, que 1000 cairão à sua direita, que 1000 cairão na sua vida, mas nada será afligido, Senhor. Somente a ti pertence a glória, Senhor. Somente a ti pertence a honra, Senhor. Lava a tua igreja, Deus. Lava, Senhor, de todo o pecado e imundícia, Senhor. De tudo, das dores do mundo, Pai. Lava, Senhor. Lava a sua igreja, Senhor. Que o teu sangue derramado naquela cruz, Deus. Que o seu sangue derramado naquela cruz, Senhor. Aquele sangue de carmesim, naquela cruz, no derramamento, ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou, Senhor. Ressuscita, Deus. Cada sonho, Pai, cada visão, Deus, cada propósito, Deus, para a sua igreja, Deus. Ressuscita, Pai, cada vida. Ressuscita, Pai, cada unção. Ressuscita, Pai, cada homem, porque somente a Ti pertencemos o louvor, Senhor. Meu Deus, meu Pai, a unção que o Senhor colocou aqui nesta igreja não está distante, Senhor. Não está longe, Pai, mas permanece cada vida, Deus. Nada possamos fazer sem a sua glória, Deus. Honra teu povo, meu Pai, assim como o Senhor abençoou o povo de Israel. Deus, somente a Ti pertence a honra e a glória. Meu Pai, Tu és maravilhoso. Nada que o Senhor fez é imutável, Pai. Nada que o Senhor fez é impossível, Pai. Oh, meu Pai, Tu sabes o que faz na nossa vida. Tu sabes o que faz na nossa vida. A prosperidade espiritual está diante de nós, Senhor. Nos ajuda a abraçar, Deus. Nos ajuda a abraçar, Pai. Nos ajuda a enxergar, Pai. Tira todas as camas que estão nas nossas zonas espirituais, Pai. Tira tudo que é carnal, Pai, e coloca somente o que é espiritual. Coloca, Pai Santo, coloca o teu bálsamo, coloca o teu Santo Espírito, coloca, Pai, coloca a tua vontade nas nossas vidas, Senhor, porque a tua vontade é maior que nossos objetivos. A tua vontade é maior que nossos desejos. A tua vontade é maior que nossos sonhos. A tua vontade é maior que as nossas capacidades. A sua vontade é maior que as nossas vidas. A sua vontade é maior, Pai Santo, que as dores deste mundo, Pai. A sua vontade nos faz ser incapazes, Deus. Oh, meu Deus, nos faz, Pai Santo, um vaso novo, Pai. Nesta noite, queremos sair novos, Senhor.
Queremos sair restituídos, Pai. Queremos sair, Pai Santo, uma nova criatura. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se faz novo hoje. Hoje, Senhor. Hoje, Pai. Queremos um novo. Queremos um novo, Senhor. Queremos um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova adolescente. Queremos ser novo, Senhor. Novo na sua presença. Aleluia. Senhor Pai Santo, Senhor Pai Santo, obrigado. Obrigado pelo nosso clamor, Senhor. Obrigado por esse culto, Senhor. Obrigado por essa igreja, Senhor. Que o Teu nome esteja, Pai Santo, aqui nesta igreja. Abençoa os presbíteros, pastores desta igreja, Senhor. Abençoa cada jovem, cada vida. Oramos, Pai, em Teu nome. Oramos pelo Teu reino. Fortifica-nos, Deus. Nos ajuda a prevalecer e a perseverar. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, Jesus. Palavra maravilhosa. Palavra de mudança.